Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Se você não me conhece, meu nome é Rodolfo Consenso, sou analista de investimentos NPI. Quero dizer que é uma honra recebê-los em mais um conteúdo exclusivo XTB Brasil. E eu vim trazer aqui para vocês a visão semanal, o que nós acreditamos que pode impactar a semana, como principais eventos econômicos, movimentações de preço, tudo nesse vídeo, combinado? Então fica aqui comigo até o final, tenho certeza que você vai curtir. Antes da gente iniciar o nosso vídeo, já se inscreva no nosso canal e aperte o botãozinho do like para você nos ajudar a entregar esse conteúdo para cada vez mais pessoas, combinado? Então, agora sim, bora para o que interessa. Uma visão semanal. Eu sempre gosto de trazer as informações que nós tivemos de impactos na semana anterior, porque os impactos da semana anterior ainda assim podem balizar o direcional desta semana. Enfim, senhoras e senhores, na semana anterior nós tivemos na Austrália juros mantidos em 4,35%. Nos Estados Unidos foi divulgado um dado de inflação, o famoso IPC, que mostrou uma aceleração na inflação de 0,1%, saindo de 2,60 indo para 2,70. E vocês sabem, né? Um dado de inflação acima do anterior nunca é interessante, nunca é bom. Inflação é sempre melhor vir abaixo, né? No Canadá, nós tivemos juros de 3,75 caindo para 3,25. Na Suíça, os juros de 1% caiu para 0,5%. Na zona do euro, juros de 3,4% caiu para 3,15%. E nós tivemos no Reino Unido a divulgação do PIB, que mostrou uma aceleração no PIB de 1% para 1,3%. Legal, Rodolfo, por que você está passando essas informações para nós? Lembra que todos os ativos que estão atrelados ao dólar americano, eles vão acabar sendo influenciados de acordo com esses dados que nós estamos vendo. Por exemplo, se nós fazemos a leitura, se nós fazemos o monitoramento e operações, seja de especulação, seja ali mais de position, num par de moeda como o dólar americano versus o dólar australiano, ou o dólar americano versus o dólar canadense, ou o dólar americano versus o franco suíço, todos esses ativos serão impactados de acordo com as informações de taxa de juros, essa que eu estou trazendo para vocês. O mercado como um todo, principalmente o mercado americano, o mercado de ações, ele pode ser impactado com dados de inflação, que nesse caso dos Estados Unidos, aqui o dado de IPC que eu estou trazendo para vocês. PIB mostra, né, a geração de riqueza de um país, então o PIB do Reino Unido é importante nós estarmos acompanhando, afinal o Reino Unido é uma das principais potências que nós temos no mercado ali da Europa, ok? Por isso que eu trago todos esses dados aqui compilados junto para vocês, certo? Outra coisa, senhoras e senhores, na semana passada nós tivemos o mercado americano trabalhando de forma um pouco mais mista, aonde o S&P apresentou uma queda de 0,71% e a Nasdaq, eu falo brincando aqui com os nossos clientes, né? O cavalo doido não para de romper máximas históricas atrás de máximas históricas, subiu 0,61%. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, no gráfico, começando pelo S&P 500. Vocês estão vendo nessa região de preço aqui as máximas históricas que o mercado acabou alcançando e depois ele iniciou uma movimentação de queda. Esse daqui é o gráfico do S&P 500, gráfico de 1 hora, ok? Essa movimentação de queda, ele apresentou aqui uma quebra de estrutura, depois ele fez uma correção próximo às regiões ali de resistência, próximas regiões da máxima histórica e agora novamente apresenta uma movimentação de queda. A gente precisaria então que o mercado fizesse a continuação da movimentação de queda, rompendo essa região de fundo para então confirmar uma possível tendência de queda na micromovimentação, né? Esse daqui é o gráfico de 1 hora. Se nós olharmos o gráfico diário do S&P 500, vocês vão estar vendo aqui ele trabalhando muito próximo às máximas históricas, certo? Então, aquela demonstração que eu fiz aqui para vocês no gráfico de 1 hora realmente seria a micro tendência, certo? Porque olhando a longo prazo ainda é uma tendência muito forte de alta. E nós também temos ali, né, o rally de final de ano que daqui a pouco eu comento com vocês. Aí nós comentamos da Nasdaq. Esse daqui também é o gráfico de 1 hora da Nasdaq. A Nasdaq, ela, diferente do S&P 500, mesmo no gráfico de 1 hora, ela não fez uma quebra de estrutura para uma movimentação de queda, ela continua seguindo na movimentação forte de alta a favor da tendência. Eu acredito que os investidores, né, os especuladores, eles podem vir para o rompimento dessa região de fundo
para vir fechar esse gap que ficou aberto na semana passada, gerando uma armadilha. Aí muitos vão acreditar que agora que ele rompeu essa região de fundo, ó, agora que ele rompeu essa região de fundo, então o mercado vai iniciar uma movimentação de queda. Eu acredito que pode ser uma armadilha para ele vir buscar liquidez nessas regiões de fundo antes de continuar a sua movimentação de alta, ok? Então muito cuidado ali com as movimentações contra essas tendências majoritárias, principalmente no mercado americano, principalmente agora no final deste ano, certo? Vamos retomar aqui, ó. Mercado europeu, Eurostock 50 caiu 0,19 e o mercado asiático eu trago como uma referência que o Japão subiu 0,59%. Aqui é algo bastante interessante, né? O Japão, por mais que ele subiu 0,59%, ele segue trabalhando em uma região mais congestionada, mais consolidada, e o mercado europeu, por mais que ele tenha apresentado uma queda de 0,19%, ele está na iminência de romper regiões de topos importantes para então renovar as suas máximas históricas, assim como faz o S&P, assim como faz a Nasdaq. Vamos olhar aqui no gráfico, começando pelo Eurostock 50. Então aqui, como vocês podem estar observando, ele vinha trabalhando uma movimentação anterior de queda, esse daqui é o gráfico de 4 horas, ok? E a partir do momento que ele faz o rompimento daqueles topos anteriores, dos topos importantes, ele faz uma quebra de estrutura. Vai buscar liquidez no topo anterior, na nossa linha de tendência de baixa, demarcada aqui ó, em branco para vocês, ok? Eu acredito que ele vai fazer, ó, nessa região de preço, né? Eu acredito então que ele vai fazer uma correção antes de continuar a sua movimentação de alta, antes de buscar ali as suas regiões de máxima histórica. Hoje já é dia 16 de dezembro. A pergunta que fica é, será que ele vai conseguir fazer a renovação das máximas históricas antes do final do ano, né? Aproveitando toda essa demanda, toda essa movimentação de preço que nós estamos vendo por parte dos hedge funds, inclusive sendo refletida aí no S&P, na Nasdaq, ok? Digamos que para o rompimento da máxima histórica não precisa fazer tanta força assim. Estamos falando algo em torno de 155, 160 pontos aí para o Eurostock 50, ok? E o mercado do Japão, como eu disse para vocês, eu vou colocar no gráfico diário primeiro, ó. Olha só, gráfico diário, então por mais que ele tenha apresentado uma movimentação de alta, ele ainda segue dentro de uma região, né, mais congestionada, mais consolidada aí para vocês. Por enquanto, o mercado do Japão é o JP225, eu mantenho aqui no gráfico de 1 hora para buscar por outras oportunidades. Lembrando que essa plataforma que eu estou utilizando é a plataforma Xstation, de propriedade aqui da própria corretora. Caso você ainda não tenha uma plataforma de mercados internacionais onde você consiga realizar as suas análises, todos os links para você abrir uma conta demonstração de forma 100% gratuita vão estar na descrição do vídeo. Ok, senhoras e senhores? Bom, continuando então, mercado do dólar e mercado do ouro apresentam uma movimentação de alta. Dólar subiu 0,65%, ouro subiu 0,61%. E olha que interessante, né? O ouro, ele é atrelado ao dólar. O ouro, ele é cotado em dólar. Então, geralmente, quando o dólar apresenta uma movimentação de alta, o ouro acaba se desvalorizando na correlação. E quando o dólar apresenta uma movimentação de queda, o ouro, pela correlação, acaba se valorizando. Não foi o que aconteceu na semana passada. Os dois ativos apresentaram, então, movimentações de alta mais consistentes. Vocês vão observar que mesmo o dólar em movimentação de alta, ele ainda assim segue numa característica majoritária de baixa, tá? Aqui foi onde ele alcançou as regiões de topo que eu comentei com vocês, as máximas de 2022. Então faziam 2 anos que o dólar não alcançava essa região de preço. Veio para fazer uma quebra de estrutura no rompimento do fundo anterior. Acredito que ele pode somente estar buscando liquidez para continuar a sua movimentação de queda. Obviamente, todos os ativos aí atrelados ao dólar vão acabar sendo afetados pela movimentação do dólar frente à cesta de moedas. Então, é importante a gente ficar de olho e monitorar essas movimentações. E quanto à parte do ouro, né? Olha só, o ouro ele ainda segue numa movimentação majoritária de queda, principalmente depois do rompimento dessa região de fundo e depois do rompimento dessa região de fundo. Então a movimentação de alta que o ouro apresentou, ali de aproximadamente 180 pontos, acredito que foi só para buscar uma liquidez para continuar pesando. Então a gente vai continuar monitorando aí essas regiões de preço, vai continuar monitorando aí principalmente gráficos menores aqui no ouro. Aqui já está até marcado na minha tela, né, a quebra de estrutura, então ele veio buscar liquidez na região de topo anterior, corrigiu, foi buscar a mesma região de topo, não conseguiu ganhar, acredito eu que para continuar a sua movimentação de queda. É isso que nós vamos estar monitorando então no ouro
nesta semana, nas próximas movimentações. Comentando rapidamente aqui sobre o petróleo, aproveitando que nós estamos falando de commodities, o petróleo ele ainda segue numa movimentação majoritária lateralizada, tá bom? Tá bastante congestionado aí o petróleo, com dificuldade de perder as regiões dos 67 dólares, mas também dificuldade de ganhar a região de preço dos 72 dólares e 53 centavos. Então, a princípio, o petróleo, geralmente, os investidores estão abrindo posições long ali na região de suporte, nas regiões de fundo, e short nas regiões de topo, nas regiões de resistência. Por enquanto, o petróleo está trabalhando em um preço bastante confortável aí para os investidores. Ok, senhoras e senhores? Continuando, essa semana nós ainda temos a relevância sobre a taxa de juros, inflação e pronunciamento de membros importantes dos principais bancos centrais do mundo. Inclusive, essa semana vamos ter divulgação de taxa de juros nos Estados Unidos. Semana passada foi no mercado europeu, essa semana no mercado americano, para a gente ficar de olho. Na quarta-feira a gente já vai chegar lá. Outra coisa, atenção para o rally de alta no final de ano. Caso você tenha alguma dúvida, os nossos consultores aqui, os nossos executivos, sempre vão estar disponíveis para estar lhe auxiliando, lhe ajudando. Ano que vem, ano de 2025, nós temos a Donald Trump, né, assumindo a presidência dos Estados Unidos. Temos uma carteira dedicada somente para essas condições das eleições de Donald Trump. E o rally de Natal, o rally de final de ano, aí nós também temos uma carteira organizada somente para atender essa expectativa do final de ano. Então, caso você tenha interesse, pode entrar em contato com os nossos consultores, que nós vamos estar disponíveis para lhe auxiliar na visão acerca do mercado, certo? Bom, segunda-feira hoje nós vamos ter diversos dados de PMI no mercado europeu e no mercado americano. Terça-feira, vendas no varejo nos Estados Unidos, dados de inflação no Canadá e balança comercial no Japão. Lembre-se que todos esses dados podem impactar na parte de inflação, taxa de juros e pronunciamento de membros importantes dos principais bancos centrais, tá? Como isso, Rodolfo? Vendas no varejo, como é que vai impactar um desses três pontos? Olha só, um dado de vendas pode impactar a parte de inflação. Inflação pode impactar automaticamente a taxa de juros. E a taxa de juros, quem vai tomar a decisão são os membros dos principais bancos centrais, ok? Por isso que todos esses dados que eu estou mostrando para vocês, é importante vocês ficarem de olho e acompanhar. Rodolfo, como é que eu faço para acompanhar estes dados? Olha só, na plataforma Xstation nós temos a aba calendário aqui na parte superior, e vocês podem clicar aqui na parte esta semana, e todos esses dados que eu estou comentando vocês vão encontrar na aba calendário, certo? Aqui você vai encontrar o dado que será divulgado, o nome do dado, o horário que será divulgado, a previsão e o dado anterior. O dado publicado vai sair aqui na coluna do meio, conforme esses aqui já saíram, tá? Por exemplo, ó, PMI de serviço de dezembro na zona do euro saiu às 6 horas da manhã. O anterior era 49,5, era esperado que fosse mantido em 49,5. O dado veio acima do esperado e acima do anterior, veio em 51,4. Então é dessa forma que você vai interpretar a notícia, tá? Olha só, 11h45 vai ter um dado de PMI nos Estados Unidos. Se eu estiver na frente da tela, se eu estiver operando, é importante que neste horário eu esteja líquido das minhas posições ou protegido nas minhas posições, porque esse dado pode trazer volatilidade para o mercado, principalmente aquelas operações de especulação no intraday, no day trade, ok? Então, prestem atenção e acompanhem essas movimentações. Aqui na plataforma da Xstation vocês conseguem consultar todos os movimentos. Na quarta-feira, o dia mais esperado, decisão de taxa de juros nos Estados Unidos, estoques de petróleo também nos Estados Unidos, PIB na Nova Zelândia e dados de inflação no Reino Unido e na zona do euro. Na quinta-feira vamos ter decisão de taxa de juros no Canadá e no Reino Unido, PIB nos Estados Unidos e vendas de casas usadas também nos Estados Unidos. Uma semana bastante recheada de indicadores. Na sexta-feira, para fechar com chave de ouro, dados de IPC, inflação em Hong Kong, IPP, também inflação na Alemanha e na França. Lembrando que o dado de IPC é a inflação mais atrelada ao consumidor e o IPP é uma inflação mais atrelada ao produtor, ok? Vendas no varejo no Reino Unido, dados de inflação, o famoso PCE nos Estados Unidos e expectativa de inflação e confiança do consumidor de Michigan também nos Estados Unidos.
Essa semana nós ainda vamos ter balanços da empresa Nike. É a principal aqui que eu considero a mais importante para a gente ficar de olho e acompanhar as movimentações de preço. Não que isso pode trazer volatilidade para o mercado, mas é a que eu considero mais importante para trazer verificações, né, na movimentação de preço. Aqui eu vou mostrar para vocês o gráfico da Nike. Vamos colocar primeiro no gráfico semanal. Olha só, gráfico da Nike no semanal. Podemos observar uma movimentação ali de queda, né, bastante intensa. Desde quando? Desde 2021, né, as ações da Nike vêm apresentando movimentações de queda. O mercado está chegando próximo a uma região de fundo ali relevante, uma região de fundo importante, ok? Para os níveis de preço. Podemos deixar essa região marcada. Era uma região que era topo anterior, depois foi rompido, na volta virou suporte aí por mais de uma vez, né? Nessa região de preço, depois nessa região de preço, e agora o mercado volta para retestar esta mesma região de preço ali próximo aos 64 dólares e 95 centavos o preço da ação. Aqui a Nike, como ela é uma empresa mais ali no setor de consumo, né? Nós não temos muitas condições acerca do pagamento de dividendos da empresa, tá? 1,95% ela pagou aos seus acionistas nos últimos 12 meses, então pensando como pagadora de dividendos, não seria uma empresa que entraria no nosso, que não passaria, né, pelo nosso crivo, mas são informações aqui relevantes que eu considero, que eu trago para vocês. E aí, se vocês gostariam que nós fizéssemos uma análise da empresa Nike, deixe pra gente aqui nos comentários, que a gente vai fazer depois uma análise completa para vocês, caso vocês nos pedirem. Ok? Senhoras e senhores, obrigado pela presença e pela participação de todos. Nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço, valeu, até mais.